Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Vereador Antônio Severino. Vereador Benito Nicolau. Vereador Carlos Magno. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra. Presente. Vereador João Paulo. Vereador José Boaventura. Presente. Vereador José Ricardo. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José. Presente. Vereador Tassiano Delfranco. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 57ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. E sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 50ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 13 de setembro de 2016, na cidade de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 18 horas, na sala de sessão. Com a presença de 3 vereadores, foi declarada aberta a sessão. Expediente, convite do Executivo. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 171/2016, de autoria do vereador João Paulo, encaminhada às leis 5.811, 5.817 e moção 37/2016. Requerimento 183/2016. Leitura de parecer da Comissão de Economia, Finanças e Tributação e Orçamento ao Projeto de Lei 41/2016, Comunicado 69/2016, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto de lei complementar 9/2016 já se encontra à disposição da Comissão para parecer e que o prazo do mesmo é de 15 dias. Comunicado 70/2016, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que a emenda número 1 ao substitutivo 1 já se encontra à disposição da comissão para parecer que o prazo é de 2 dias. Palavra franca, uso os vereadores Gildo Dutra e Antônio Severino. Ordem do dia. Aprovada a moção 34/2016, aprovado o requerimento 182/2016, aprovado em primeira e única discussão o projeto de lei 47/2016, aprovado o requerimento apresentado pelo vereador Tassiano Delfranco Martins, pedindo adiamento, discussão e votação ao projeto 40/2016 por 40 dias. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei 39/2016, está parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de decreto legislativo 29/2016, com 10 votos contrários dos vereadores Antônio Severino, Benito Nicolau, Carlos Magno, Divino Pereira, Gildo Dutra, João Paulo, José Boaventura, José Ricardo, São José, Fernando Bandeira, e 2 favoráveis, Pedro Américo e Tassiano Delfranco. Ao final, o vereador Gildo Dutra fez declaração de voto ao projeto de decreto legislativo 29/2016, comunicado 71/2016, informando aos membros da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural que o projeto de decreto legislativo número 29/2016 já se encontra à disposição da comissão para parecer que o prazo do mesmo é de 15 dias. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 15, às 18 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, após ser lida, será aprovada e assinada pela mesa de diretores e demais vereadores presentes. Em discussão, a ata. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com a ata pela mesma questão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Passaremos ao expediente. Caro cidadão, esse material informativo, preparado pelo IBGE com apoio do Tribunal Superior Eleitoral, contém elementos vitais para auxiliar você tanto
a concorrer a um cargo do seu município quanto a escolher seu candidato às próximas eleições de outubro. Para melhor conhecimento da situação econômica, social e política do seu município, representa um avanço da qualidade de debate sadio das ideias e propostas que devem preceder cada escolha eleitoral. Esteja atento às normas eleitorais e exerça com responsabilidade seu direito de voto. O IBGE e o TSE estão certos que os eleitores bem informados elegerão bons prefeitos e vereadores nas próximas eleições. Bom voto. Ministro Gilmar Mendes e presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Correspondência do Conselho Tutelar encaminhado às estatísticas de atendimento realizados no mês de janeiro a julho de 2016. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 167 e 180 de 2016, de vereador Pedro Américo. Moção 35/2016. Apresento, nos termos do dispositivo do regimento interno dessa Casa, a presente moção de aplauso sob forma de ofício à atriz Glauci Guima, pelo recebimento do prêmio de melhor atriz coadjuvante do Festival de Cinema de Gramado 2016 pela atuação no Frito Barata Ribeiro 716. Pedro Antônio Mendes Loureiro. Moção de aplauso ao atleta Hernani de Souza, por ser o primeiro brasileiro a conquistar o cobiçado título de Ultra Trial do Monte Black, UCC na França. Vereador Pedro Loureiro. Requerimento, os vereadores abaixo assinado, ouvida a Casa, determinar a inserção, votos de pesar pelo falecimento de Aloysio Eugênio, ocorrido no dia 4/9/2016. Requer ainda que seus familiares, na pessoa de Aledina Maria das Graças, filhos, irmãs, netos e familiares, no bairro Progresso. Vereador Pedro Américo, Pedro Loureiro, Sandro José, todos os vereadores. Ler na íntegra. Estuda aqui? Estuda aqui? Blá, 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 blá. Excelentíssimo senhor, a Comissão Parlamentar de Inquérito, através do requerimento número 11, de 4 de fevereiro de 2016, nos suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafayette, parágrafo 4, seu artigo 40, em seu artigo 41 da Lei Federal de 1579, de 18 de março de 1952, por intermédio de seu presidente, vem encaminhar a Vossa Excelência o relatório final com as suas conclusões, requerendo desde que já que o mesmo seja publicado em sessão ordinária da Casa Legislativa, bem como a remessa de cópia aos mesmos, aos Ministério Público, Prefeito Municipal, com a tomada de providências cabíveis. Vereador José Ricardo Círio, presidente da CPI. Relatório. Presidente José Ricardo Círio. Relator Pedro Américo. Membros José Boaventura, Divino Pereira e João Paulo. Suplentes Benito Laporte, Carlos Magno, Sandro José, Tassiano Delfranco, Fernando Bandeira. Apresentação. O presente relatório espelha o trabalho desenvolvido com o máximo de critério e isenção durante aproximadamente 6 meses pela Comissão Permanente Parlamentar de Inquérito criada na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades em aprovação de desmembramento de loteamentos do Conselheiro Lafayette ocorrida no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2016. A Câmara Municipal, além de ter competência legislativa, possui a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito a manifestação mais expressiva de cumprimento desse dever constitucional. O objeto dessa CPI afeta o desenvolvimento e ocupação urbana do município de Conselheiro Lafayette, sendo, portanto, de grande relevância social. Relator. Introdução. Traz de relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, criada pelo requerimento número 11 de 2016, presidido pelo vereador José Ricardo Círio, sobre a relatoria do vereador Pedro Américo, tendo ainda como membros efetivos o vereador Divino Pereira, João Paulo e José Boaventura, e membro suplente vereador Benito Laporte, Carlos Mas, Sandro José, Tassiano Delfranco e Fernando Bandeira. Diante da denúncia, chegou à Câmara Municipal via gabinete do vereador José Ricardo Círio com relação à possível ocorrência de irregularidades e ilegalidades na aprovação do desmembramento de loteamento do município de Conselheiro Lafayette, ocorrido no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2016. A Câmara entendeu não somente
ser de sua competência, mas também sua obrigação verificar a consistência de tal denúncia. Exercendo a competência de fiscalização no município atribuída constitucionalmente ao Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete aprovou na terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 29ª legislatura, realizada no dia 16 de fevereiro do ano corrente, o requerimento número 11 de 2016, de autoria do vereador José Ricardo Ciso, José Boaventura, Carlos Maio, Pedro da Média e São José, requerendo a instalação de uma comissão permanente de inquérito para fins de apurar no prazo de 120 dias a possível ocorrência de irregularidade e ilegalidade na aprovação dos desmembramentos do loteamento do município de Conselheiro Lafaiete, ocorrido no período compreendido entre janeiro de 2013 e janeiro de 2016. A CPI, cujos mesmos foram nomeados no dia 16 de fevereiro de 2016, foi instalada no dia 23 de fevereiro de 2016, quando ocorreu a primeira reunião, bem como o início de seus trabalhos. Foram expedidos 46 ofícios que continham as intimações de testemunhos, solicitações de informações aos secretários municipais, comunicações aos chefes de repartições públicas, cujos servidores pertencentes às mesmas foram convocados como testemunhas e solicitação à mesa diretora da Câmara. Foram analisados os processos de aprovação dos seguintes loteamentos: Parque Dom Bosco, Cantinho Verde Rancho Novo, Quintas do Imperador, Jardim Monte Verde, São Dimas, etapa 3, Real de Queluz Extensão, Vila Veneza, Parque Sagrada Família, Boulevard Lafayette Center, Vila dos Inconfidentes. Em relação aos processos de aprovação do legislativo, cumpre-se informar que foram encaminhadas apenas as partes documentais dos mesmos, sem que os fizesse acompanhar das plantas. Durante a realização dos trabalhos, a CPI recolheu 25 depoimentos, sendo 3 de particulares e 2 de servidores municipais, cujas atribuições sejam relacionadas direto ou indiretamente com a aprovação de loteamentos e membramentos. Analisando os elementos escolhidos, restaram consubstanciadas algumas irregularidades que deverão ser descritas em tópico adequado. Da competência da CPI, a Carta Constitucional de 88 previu a existência de comissão permanente temporária, dos artigos 58, dentre as últimas situa-se a comissão permanente de inquérito, por via das quais o Legislativo exerce seu poder investigatório difusamente complementado ao longo do texto referido de modo expresso no inciso 10 do artigo 49, cuja dicção é a seguinte: artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar, controlar diretamente qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo constituídos da administração indireta. A Constituição dispõe ainda a norma específica contigo no parágrafo 3º do artigo 58. Assim, a Constituição Federal do Brasil, no capítulo 31, bem como no seu artigo 1º, incumbe ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização do município, atribuindo à Câmara Municipal o controle externo de suas ações, com auxílio do Tribunal de Contas, conforme passamos a transcrever. A fiscalização do município será exercida no Poder do Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal da lei, na forma da lei. Para primeiro controle externo da Câmara Municipal será exercido também pelo auxílio dos tribunais de contas e do município e dos conselhos ou tribunais de contas do município, se houver, em harmonia com o preceito constitucional relativo às comissões parlamentares de inquérito, parágrafo 4º, artigo 40 da Lei Orgânica Municipal de Conselho Lafaiete, estabelece que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poder para investigação própria à autoridade judicial, além dos outros previstos no regimento interno dessa Casa, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração dos fatos determinados e prazo certo, sendo suas consultas, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. A jurisprudência do Tribunal Superior Federal sobre o tema assentou o seguinte entendimento expresso julgamento 71039, de que foi relator o ministro Paulo Brossard. O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental ou auxiliar relacionado com as atribuições do Poder Legislativo. A Comissão Parlamentar de Inquérito se destina a apurar fatos relacionados com a administração com a finalidade de conhecer situações que possam ou devam ser disciplinadas em lei ou ainda verificar os efeitos de determinada legislação em sua excelência. Desnecessário será dizer que as comissões parlamentares de inquérito não têm apenas a finalidade legislativa, compete ao Congresso Nacional com exclusividade fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo a administração direta.
E as comissões de inquérito são instrumentos idôneos, ainda que não são os únicos para fiscalização. Portanto, a CPI 01/2016 da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, ao ser criada para apurar possível ocorrência de irregularidades e ilegalidades na aprovação dos desmembramento dos loteamentos do município de Conselheiro Lafayette, ocorrido no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2016, encontra em harmonia com o preceito acima exposto, atuando dentro das competências do Poder Fiscalizador, do Poder Legislativo Municipal. Interessante ressaltar que a CPI é a expressão do poder das minorias parlamentares conforme o reconhecimento de ampla jurisprudência do Tribunal Superior Federal sobre o assunto. O prazo estipulado para a duração das investigações foi de 120 dias e poderia ser prorrogado por uma única vez no limite até o mesmo prazo constando no requerimento o que ocorreu. Diante dessas considerações, fica claro o cumprimento dos requisitos constitucionais para a criação de uma CPI, ao saber que o requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas, a apuração dos fatos determinados e o prazo de duração. Lembra-se, portanto, que não podemos confundir comissão parlamentar de inquérito com comissão processante, uma vez que essa poderá ser criada em função das conclusões da CPI. Ações da atividades da CPI. Foram ouvidas as seguintes testemunhas: Adriano Gomes Beato, Adriano Panzerra, Alexander Wagner Silva de Souza, Antônio Francisco Furtado Queiroz, Breno Augusto de Rezende, Carlos Augusto Zadaró Rosni, Celso Nilton Camilo, Cid Franco Júnior, Fabiano Luiz Rodrigues Ebral, Flaviana Bandeira de Paiva Machado, Geraldo José de Paiva, Geraldo Kennedy Neiva, Geraldo Túlio Dutra Antônio, Jackson West de Souza, Jamiro Patrício Rezende Júnior, Jorge Moreira Carneiro Filho, José Geraldo Santos, Luiz Antônio Teixeira Andrade, Luiz Carlos Cerqueira, Márcia Terezinha de Paiva Silva, Maurício Chaves Perdigão, Maurício José da Silva, Natália de Almeida Faria Mateus, Paulo Afonso dos Santos Júnior, Renato Henrique Matosinhos Beraldo, Ronaldo da Silva Lana, Wilson Pereira da Costa. Foi requerida à Secretaria de Ordem, através de ofício 3 CPI 1/2016, cópia do processo de aprovação dos loteamentos do município de Conselheiro Lafayette no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2016, assim vieram aos autos as cópias dos processos de aprovação dos seguintes loteamentos: Parque Dom Bosco, Cidade Jardim, Canto Verde, Quinta dos Imperador, Jardim Monte Verde, São Dimas, etapa 3, Real de Queluz, extensão, Vila Veneza, Parque Santa Família, Boulevard Lafayette Center, Vila Inconfidentes e Montreal. Foi encaminhado também projeto de requerimento Vale Verde, decreto 345, de 5 de outubro de 2015. Atendendo a outros requerimentos da CPI, o ofício 11/2016, foram encaminhados cópias de 69 processos de desmembramentos a seguir discriminados. Requerimento número 10.971 de 2010, área de propriedade Maria de Lourdes Moraes, localizada na rua Francisco Louro Moinhos, que deu origem ao decreto 22 de 8 de março de 2013. Requerimento protocolizado número 7.060 de 2012, área de propriedade Minas e Empreendimentos Imobiliários, localizada à rua Duque de Caxias, no bairro da Chapada, que deu origem ao decreto 23, 3 de março de 2013. Requerimento protocolizado sobre o número 3.607 de 2012, área de propriedade Maria de Lourdes Fernandes Monteiros, localizado no local denominado Macacos, no distrito de Buarque, deu origem ao decreto 35, de 23 de abril de 2013, requerimento protocolizado 2006 de 2013, área de propriedade Imarte Incorporações Imobiliárias, localizado no Campo Alegre, que deu origem ao decreto 36, de 24 de abril de 2013, requerimento protocolizado sobre o número 1794 de 2013, área de propriedade do esporte Guiomar Piconcelli de Faria, localizado no bairro São Sebastião, que deu origem ao decreto 49, 19 de julho de 2013. Requerimento protocolizado sobre o número 4.275 de 2013, área de propriedade terra de Minas e Empreendimentos Imobiliários, participações localizados na rua Terezinha Maria Meirelles, no bairro Santo Agostinho, que deu origem ao decreto 70, de 2 de agosto de 2013. Requerimento protocolizado no número 6.676 de 2013, área de propriedade JG Empreendimentos Imobiliários, localizados no bairro Jardim Eldorado, que deu origem ao decreto 71, de 2 de setembro de 2013.
Requerimento protocolizado 2402/2013, área de propriedade do SPOD Mário Dutra. Amém. SPOD Mário Dutra, segundo localizado no bairro Santo Antônio, que deu origem ao decreto 80/2013. Requerimento protocolizado 7.478. Tá. E 2013. Que deu origem ao decreto 85 de 1º de outubro de 2013. Área que deu origem ao decreto 88 de 2013. Área que deu origem ao decreto 108 de 2014. Área que deu origem ao decreto 11 de 2014. Área que deu origem ao decreto 124 de 2014. Área que deu origem ao decreto 125 de 2014. Área que deu origem ao decreto 126 de 2014. Área que deu origem ao decreto 127 de 2014, área que deu origem ao decreto 164 de 2014, área que deu origem ao decreto 166 de 2014. Vamos terminar. Área que deu origem ao decreto 185 de 2014, área que deu origem ao decreto 191 de 2014, área que deu origem ao decreto 195 de 2014, área que deu origem ao decreto 197 de 2014, área que deu origem ao decreto 199 de 2014, área que deu origem ao decreto 200 de 2014, área que deu origem ao decreto 2005 de 2014, área que deu origem ao decreto 206 de 2014, área que deu origem ao decreto 2011 de 2014, área que deu origem ao decreto 2012 de 2014, área que deu origem ao decreto 214 de 2014, área que deu origem ao decreto 221 de 2014, área que deu origem ao decreto 225 de 2014, área que deu origem ao decreto 225 de 2014, área que deu origem ao decreto 232 de 2014, área que deu origem ao decreto 233 de 2014, área que deu origem ao decreto 2043 de 2014, área que deu origem ao decreto 259 de 2014, área que deu origem ao decreto 262 de 2014, área que deu origem ao decreto 274 de 2015, área que deu origem ao decreto 285 de 2015, área que deu origem ao decreto 287 de 2015, área que deu origem ao decreto 309 de 2015, área que deu origem ao decreto 310 de 2015, área que deu origem ao decreto 314 de 2015, área que deu origem ao decreto 319 de 2015, área que deu origem ao decreto 238 de 2015, área que deu origem ao decreto 329 de 2015, área que deu origem ao decreto 334 de 2015, área que deu origem ao decreto 341 de 2015, área que deu origem ao decreto 343 de 2015, área que deu origem ao decreto 346 de 2015, área que deu origem ao 347 de 2015, área que deu origem ao decreto 356 de 2015, área que deu origem ao decreto 357 de 2015, área que deu origem ao decreto 359 de 2015, área que deu origem ao decreto 366 de 2015, área que deu origem ao decreto 382 de 2016, área que deu origem ao decreto 383 de 2016, área que deu origem ao decreto 387 de 2016, área que deu origem ao decreto 390 de 2016, área que deu origem ao decreto 389 de 2016. Após a análise dos processos de desmembramentos, a comissão constatou as seguintes irregularidades. Das irregularidades: a Constituição Federal estabelece que compete ao município promover e couber qualquer adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento do solo e ocupação do solo urbano. Compete ainda ao município promover a política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas em lei, que deve ser por objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais da cidade e garante o bem-estar dos seus habitantes. Assim foram editadas diversas leis gerais que estabelecem diretrizes ao gestor público do ordenamento do território, como a Lei de Parcelamento do Solo, o Estatuto da Cidade e o Código de Floresta. A Lei 6766 de 79, que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos, estabelece que tão somente será admitido parcelamento de solo, desmembramento e loteamento com fins urbanos em zonas urbanas de extensão urbana ou urbanização específica e definidas pelos planos diretores aprovados por lei municipal. Dessa forma, o município, no exercício de sua competência para promover o adequado ordenamento territorial, deve dividir seu território de acordo com as destinações da terra. Para tanto, deve delimitar as áreas urbanas urbanizáveis e as áreas rurais.
podendo, para cada uma delas, utilizar nomenclaturas diversas. Nos termos dos que dispõe a lei de parcelamento do solo, o loteador, ao submeter ao projeto de loteamento, deve cumprir todos os requisitos urbanísticos mínimos. Entre eles, o uso do solo, traçado de lotes, sistema viário, espaço livre das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários. Tal projeto deve estar em consonância com as diretrizes estabelecidas no município, inclusive no que tange ao espaço livre e as áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários. No âmbito do município de Conselheiro Lafayette, a aprovação de loteamentos e membramentos é regulada pela Lei Complementar 033, de 27 de outubro de 2011. A não observância da Lei Complementar 37, de 27 de outubro de 2011. Da oitiva dos diversos depoimentos colhidos dos projetos de loteamentos examinados, foi possível perceber que a não observância da Lei Complementar 33, que dispõe sobre loteamentos urbanos, loteamentos fechados, remembramentos, arruamentos, no âmbito do município de Conselheiro Lafayette. Foi apurado que nenhum projeto possui certidão negativa de ônus de imóvel ou alguns não apresentaram todos os documentos relativos ao inciso 4º do artigo 5º da Lei Complementar 33. Foi constatado também o descumprimento quanto ao que prescreve o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar 33, pois, conforme depoimento prestado pelos empreendedores e pelo secretário municipal de obra, não são realizadas fiscalizações durante a implantação dos loteamentos, sendo feita após a conclusão da mesa. Por ser relevante, segue transcrição do depoimento do senhor Geraldo Túlio Dutra, secretário de Meio Ambiente, e o empresário Ronaldo da Silva Lana, que a fiscalização dos loteamentos é feita só no final das obras de implantação e que não há fiscalização minuciosa durante as obras. Disse que não tem conhecimento de fiscalização das obras e empreendimentos por parte do município. Como se não bastasse, comprovou-se a violação do parágrafo único do artigo 69 da Lei Complementar 33, acerca da autorização dos membros que compõem a comissão de escolha das áreas institucionais. Diz que, na realidade, a íntegra, a comissão aprovada em loteamento desde 99 e que, atualmente, a comissão é integrada pelos depoentes Sr. Jackson e pelo Sr. Maurício José. Wilson Pereira da Costa. Disse que a comissão é composta pelo depoente, pelo senhor Wilson e pelo senhor Jackson, e que essa composição é desde 99. Maurício da Silva. 99. 2009. Vem até hoje. Até hoje. De outro lado, não foi possível apurar nenhuma irregularidade quanto à observância das normas técnicas previstas no capítulo 4º da Lei Complementar 33. Em razão das irregularidades apontadas, impõe tomadas as seguintes providências. Sejam todos os servidores que de alguma forma participaram do processo de aprovação dos membramentos de loteamento, orientados a exigir todas as documentações do capítulo 3º da Lei Complementar 33, capacitando-os para a análise e aprovação dos processos de loteamento e desmembramento. Seja realizada fiscalização por parte do órgão técnico do município no momento da execução da obra de urbanismo, não apenas na conclusão desta, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 9º da Lei Complementar 33. Seja substituído no mínimo um membro da Comissão da Escolha das Áreas Institucionais por ano, conforme determina o parágrafo do artigo 69 da Lei Complementar 33. Critério da escolha da área institucional, os empreendedores foram unânimes em afirmar que desconhecem os critérios utilizados pelo município na escolha de lotes, que correspondem à área institucional, registrando apenas que geralmente são os melhores. Cite-se. Depoimento do senhor Ronaldo da Silva Lano, senhor José Geraldo Santos. Disse que sempre se sentiu prejudicado na escolha dos lotes da área institucional por parte do município, já que eram escolhidos os melhores lotes, que considera que a escolha é arbitrária, já que são escolhidos os melhores lotes. Os servidores membros da comissão das áreas institucionais informaram que os critérios utilizados pelo município. E a escolha considera um equilíbrio de escolha, pegando um meio termo entre os melhores e os piores lotes do empreendimento, e que atualmente estão optando por pegar quadras inteiras, para facilitar que o município tenha áreas maiores. Senhor Jacques, a escolha dos lotes da área institucional é normalmente feita pelo presidente da comissão, que normalmente são escolhidas quadras fechadas, e que o presidente da comissão é o senhor Jacques, e que a escolha apresentada pelo presidente da comissão e os demais membros da comissão acatam sugestão do mesmo, Wilson Pereira Costa.
Diz que a escolha dos lotes é feita apenas pelos membros da comissão, sem a participação dos empreendedores, e que a escolha é feita em comum acordo pelos membros da comissão, que os critérios utilizados como áreas juntas, que não sejam em terrenos muito acidentados. Maurício José da Silva. Restou outra apuração a inexistência de instrumento legal que preveja os critérios de escolha de áreas institucionais, o que torna a decisão subjetiva, a circunstância deve ser evitada na seara administrativa. Em razão do imposto, impõe-se que sejam tomadas as seguintes providências. Seja editado um instrumento legal que aponte critérios técnicos e objetivos para a definição de áreas institucionais aos projetos de loteamentos apresentados. Da prestação de serviços particulares por servidores, restou-se comprovada a prestação de serviço particular pelos servidores Jackson de Souza e Breno Rezende, consubstanciado na confecção e assinatura como responsável até pelas termos de loteamento. O fato foi confessado pelos meus servidores que afirmaram. Diz que apresentou 2 projetos de loteamento, disse que um projeto fez o projeto, mas não é responsável técnico para o loteamento real de Queluz Extensão. E que fez o projeto é o responsável técnico, é o Vila dos Inconfidentes, Jacques de Souza. Diz que foi contratado para ser responsável técnico do loteamento real de Queluz Extensão e que foi contratado para tal serviço pelo senhor Jackson, Breno Augusto Rezende. Em relação a Jackson, o mesmo afirmou que nos processos que atuou como responsável até participou da escolha da área institucional. Ressaltou que é o responsável técnico pelo loteamento Vila dos Inconfidentes, mas que não o analisou e nem o aprovou, apenas escolheu as áreas institucionais com base na planta. Disse que a aprovação da comissão faz em relação a 15% da área convertidas em lote e não em relação ao preço dos lotes. Jacques de Souza. Importante registrar a possível intermediação do servidor Jacques para agilizar a tramitação do projeto de aprovação do loteamento real de Queluz, no qual indicou o servidor Breno para atuar como responsável técnico, cujo requerimento foi protocolado em 12 de 11 de 2014 e o decreto de aprovação expedido em 17 de 2 de 2014, tempo de tramitação anormal em relação aos outros processos de loteamentos analisados. A intervenção do servidor Jackson na tramitação dos projetos foi inclusive relatada pelo senhor Alexander Wagner de Souza, que declarou à CPI que os projetos elaborados pela empresa SJT andavam normalmente dentro da prefeitura e que depois que o senhor Jackson deixou a empresa, os processos começaram a demorar mais para serem analisados. A conduta praticada pelo mencionado servidor Jackson caracteriza um ato de improbidade administrativa, conforme Lei 8.429, que prescreve: constitui ato de improbidade administrativa importante enriquecimento ilícito, auferindo qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em relação ao exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividades no artigo 1º dessa lei, notadamente. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria, assessoramento de pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente da atribuição do agente público durante sua atividade. No mesmo ato de improbidade, não incorreu o servidor Breno, uma vez que suas atribuições do seu cargo não compromete qualquer participação de aprovação em loteamento, afastando um caráter impro da prestação de serviço particular. Em razão ao exposto, impõe-se as seguintes tomadas as seguintes providências: impetração de ação civil pública em face do servidor Jacques pela prática de improbidade administrativa descrito no artigo 9º, inciso 8 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Servidor sócio da empresa. Ficou comprovado que o servidor Jacques figurou como sócio da empresa Souza e Souza Projetos de Topografia, cujo nome, fantasia, SJT, Topografia, em violação ao que descreve o artigo 198 do inciso 6 e 7 da Lei 293/56, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Municipal. Artigo 198. Ao funcionário é proibido valer-se do cargo para alugar proveito pessoal em detrimento à dignidade da função, participar de gerência, administração empresarial, comercial, só vem em caso expresso em lei, exercer comércio, participação de sociedade, excesso compulsionista, cotista
ou comandatário praticar usura em qualquer de suas formas. Declarou o referido servidor à CPI. Perguntado se é sócio de alguma empresa, disse que atualmente não, mas que já foi sócio da empresa Souza e Souza Projeto e Topografia, cujo nome fantasia é SJT Topografia, perguntando se tem ciência da violação contida ao Estatuto do Servidor acerca do servidor ser sócio da empresa. Diz que não tem conhecimento desse dispositivo legal, mas que era sócio cotista da mencionada empresa e que no ano de 2013 foi preciso assumir algumas responsabilidades na empresa. Declaração Jacques Souza. O fato foi confirmado pelo sócio da referida empresa, senhor Alexander Wagner Silva de Souza. É sócio da empresa SJT, juntamente com a sua esposa e cunhada, que é sócio da empresa desde o ano 2010 e que nesse período o senhor Jacques foi sócio da empresa, e que nesse período a empresa elaborou mais ou menos 5 projetos de loteamento. Em razão exposta, impõe-se que sejam tomadas as seguintes providências. Acabou. Falta só mais 300 páginas. Seja instaurado inquérito de administração em face do servidor Jackson por violação que prescreve 198, aplicando a sanção cabível. Loteamento Quintas do Imperador. Analisando o processo de aprovação do loteamento denominado Quintas do Imperador, ficou constatada a falta exigente de garantia pela realização das obras de infraestrutura do loteamento, abertura de vias, praças, pavimentação, construção de rede pluvial, distribuição de rede, coleta de esgoto, rede elétrica, iluminação pública, piquete, concreto e demarcação de lote. Essa omissão é prejudicial ao município, pois não terá para garantir o reembolso das despesas acerca de assumir as responsabilidades. Em razão do exposto, impõem-se as seguintes providências. Seja realizada vistoria no referido loteamento a fim de constatar se foram cumpridas as obrigações, uma vez verificada a omissão. Toninho, quer pegar aqui? Loteamento Vila Inconfidentes. Analisando o processo de aprovação do loteamento denominado Vila Inconfidentes, ficou constatada a emissão de parecer pela Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura com sugestão de substituição da transferência da área institucional de terreno por valor em espécie. A sugestão da comissão não possui embasamento na Lei Complementar 3311, o que foi observado pela Procuradoria Municipal, que não acatou a proposta. Ainda que o parecer da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura tenha sido meramente sugestivo, o mesmo cria uma indevida expectativa nos particulares, o que deve ser evitado. Em razão do exposto, impõe-se sejam tomadas as seguintes providências. Sejam os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura informados da impossibilidade da substituição de transferência de área institucional de terreno por valor em espécie, ante a ausência de previsão na Lei Complementar 3311. Loteamento Cantinho Verde. Analisando o processo de aprovação do loteamento denominado Cantinho Verde, ficou constatada irregularidade no cálculo da área institucional, uma vez que utilizou como base o cálculo da área em lotes, 11.780 metros quadrados, e não a área total do loteamento, 14.426 metros quadrados, como previsto no artigo 1º, aliás, no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Complementar 3311. Sobre o fato de se posicionar os membros da Comissão de Avaliação da Prefeitura, que pode ter havido um equívoco em relação à área institucional do loteamento Cantinho Verde. Disse que até onde se sabe a área institucional é de 15%. Ao lhe ser apresentado o artigo 30 da Lei 33, disse que realmente houve um equívoco na determinação da área institucional. Isso foi afirmado pelo senhor Jackson Wesley de Souza, nas folhas 2.437. Disse que não sabe informar como foi calculado o valor cobrado pela área institucional do loteamento fechado Cantinho Verde. Perguntado sobre o erro no cálculo do percentual, de acordo com a lei, disse que a comissão calcula a área em relação
A área loteada. Perguntado se reconhece que a Lei Complementar 33 foi descumprida no que diz respeito ao artigo 30, disse que sim, porque sempre achou que os 15% da área institucional era em relação à área em lotes. Disse que a comissão se reúne, escolhe a área institucional em relação aos valores, nunca participou, e que a sua participação só em escolhas dos lotes da área institucional. Maurício José da Silva, na folha 2434. Por sua vez, afirmou o secretário municipal da Fazenda que o cálculo acerca do valor ser pago pelo empreendimento como indenização apenas foi emitido pela Secretaria da Fazenda, mas que o cálculo não foi realizado pela Secretaria, que a guia foi emitida com base no relatório da comissão, nomeada pelo Poder Executivo para avaliação de imóveis, Jamiro Patrício, folha 2424. Já o procurador municipal asseverou, questionado sobre a escolha da área institucional em loteamento fechado, que no caso do loteamento Cantinho Verde foi escolhida em tamanho menor que o previsto, disse que não houve prejuízo para o município, tendo em vista que o loteamento foi convertido em loteamento aberto. Luiz Antônio Teixeira de Andrade, folha 5.356. A seu turno, afirmou o proprietário do loteamento. Disse que não sabe dizer qual foi a base de cálculo, que houve dúvida por parte da Procuradoria do município e que o processo voltou à Secretaria de Obra para nova avaliação e novo cálculo, e que o valor que ele foi apresentado foi pago. Jorge Moreira Carneiro Filho, folha 2.396. Também esclareceu o proprietário do empreendimento que os serviços de engenharia foram prestados pela empresa SJT Topografia, oportunidade que o servidor Jackson Weser de Souza ainda figurava com um de seus sócios. Contratos sociais, folha 352 e 361. Não obstante o conflito de interesse, não restou comprovado nenhum recebimento de vantagem devida por parte do servidor Jackson Weser de Souza, no cálculo da área institucional do loteamento. Por outro lado, o esclarecimento prestado pelos servidores públicos não justifica a irregularidade no cálculo da área. Porém, o dolo não restou caracterizado, pois, conforme exposto pelo próprio perdedor, houve dúvida por parte da Procuradoria, na interpretação do artigo 30 da Lei Complementar. Em razão do exposto, impõe-se seja tomada a seguinte providência: seja apuradas eventuais responsabilidades em relação ao tamanho da área institucional e do valor da mesma, em relação aos servidores integrantes da Comissão de Avaliação, do Secretário Municipal de Planejamento da época, bem como todos envolvidos no processo de análise e aprovação do empreendimento. Seja realizado um ajuste de conta entre o município e o empreendedor Jorge Moreira para complementar o valor devido em espécie pela substituição da área institucional de terreno, se mantido o loteamento fechado, ou restituir o valor recebido ao particular, transferindo os lotes correspondentes, se convertido no loteamento para sua modalidade aberta. Chacreamento Vale Verde. Analisando o processo de aprovação do chacreamento, ficou constatada irregularidade na substituição da transferência da área institucional. A Lei 2.429 de 82 estabelece norma para aprovação de loteamento para chácara, não prevê a possibilidade de conversão da área institucional do terreno em espécie. No entanto, o servidor Jackson Wesley de Souza, por meio de comunicado interno, sugeriu, fosse ofertado ao empreendedor, primeiro, pagamento da área institucional em espécie, correspondente a R$ 125.217. Ou, segundo, transferência da chácara número 13, com área de 3.263 metros quadrados, e o pagamento do saldo remanescente de R$ 27.327. Por outro lado, a Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura emitiu parecer propondo o pagamento da área institucional em espécie, correspondente a R$ 112.695. A transferência da chácara número 13, com área de 3.000, e o pagamento de um saldo em espécie de R$ 24.500. Entretanto, corretamente, a sugestão não foi acatada, sendo aprovado o chacreamento mediante transferência ao município da chácara 13, com área de 4.173 metros quadrados. Ocorre que o empreendedor Universal Mix de Empreendimento chegou a realizar o pagamento sugerido pela Comissão de Avaliação, conforme se depreende da guia às folhas 2.604. Diante da irregularidade, o secretário de Fazenda informou o interesse do município
em restituir o valor pago indevidamente. Primeiro, e que está em fase, aspas, que está em fase de devolução para o contribuinte um valor que foi pago pelo empreendedor Aloísio Rezende, da Universal Mix. Afirmação de Jamiro Patrício. Novamente, reitero-se que mesmo sendo o caráter da Comissão de Avaliação de Imóveis meramente sugestivo, o mesmo cria uma indevida expectativa nos particulares, o que deve ser evitado. Em razão do exposto, impõe sejam tomadas as providências, sejam os membros da Comissão de Avaliação informados da impossibilidade de substituição da transferência da área de terreno por valor em espécie, seja realizada imediata restituição do valor de R$ 24.594 pagos pela empresa. Loteamento São Dimas. Analisando o processo de aprovação do loteamento São Dimas, terceira etapa, ficou constatada irregularidade quanto à modalidade de parcelamento do solo, desmembramento ou loteamento. Isso porque houve a cobrança de taxa de desmembramento no valor de R$ 112.858. No entanto, o decreto de aprovação conseguiu o parcelamento do solo na modalidade de loteamento, inclusive com a definição da área institucional, conforme o artigo 2º mesmo. Sobre o fato, declarou o empreendedor: o projeto foi pela empresa SGJT Topografia, de responsabilidade de Alex Adriano Panzera, e que, a partir da aprovação da rua Rosa, em Valda Beraldo, foram criados vários lotes. Diz que a definição da área institucional é feita pelo secretário de Obras, mas que, seu empreendimento, não houve destinação de área institucional, pois foi aprovado via desmembramento. Perguntar se tem conhecimento dos documentos dos autos que aprovou o seu empreendimento, na modalidade de loteamento e não de parcelamento, que eles gerou uma taxa mais alta que o devido, disse que ficou sabendo neste momento. Afirmação de Renato Henrique Matuzinho Beraldo. A irregularidade foi confessada pelo secretário municipal da Fazenda, que declarou que, em relação aos 5%, constante do documento de folha 1070 e 1073, que não sabe dizer qual a sua base de cálculo. Diz que o cálculo da taxa de execução de desmembramento do valor da área, conforme o documento, não encontra guarida na lei, e que a guia de aproximadamente R$ 30 mil está de acordo com a lei, e que o valor pago pela guia é referente ao desmembramento da área solicitada e está correta. Em que relação, posteriormente, apesar de não ser de seu domínio, esclarece que, embora tenha tramitado como desmembramento, tratava de regularização do loteamento, e que não sabe dizer se houve cobrança adicional ou revisão do que foi cobrado do empreendedor, já que o cálculo, quando é para aprovação do loteamento, é diferente conforme estabelece a Lei Complementar 21. Disse que presume que o procedimento não transitou pela Secretaria de Fazenda, até porque a emissão de guia para aprovação do desmembramento foi emitida pela servidora Cristiane, da Secretaria de Planejamento. Ressaltou que a forma calculada no documento está incorreta, porque não encontra guarida na lei, que trata da matéria relacionada com taxa de aprovação do desmembramento. Perguntado sobre o reembolso, diz que o caso precisa de análise, já que o condono da taxa é o exercício do poder de polícia pelo município, e que a própria lei não é muito clara em relação à razão da cobrança. E caso o desmembramento de fato tenha ocorrido, a cobrança foi devida, então. É preciso analisar se houve aprovação de desmembramento e loteamento para esclarecer os fatos. Jamiro Patrício de Rezende, afirmação nas folhas 2.424. O servidor Jackson Weser ainda pontuou, perguntado sobre a avaliação constante do documento, da folha 1070, disse que, quando passou o laudo para o doutor Fabiano, da Procuradoria, se baseou como se o empreendimento fosse um desmembramento, baseando em desmembramento, realizado anteriormente, que não coube ao depoente definir os valores, e que depois não teve acesso ao mencionado procedimento, que nem sabe o fim que o mesmo teve, e que, se a Procuradoria ou a Secretaria da Fazenda entendeu de fazer ou não sabe dizer, que o documento mencionado não foi despacho concluso, o que fez o cálculo em cima de 5%, o valor da área, mas que não sabe se era aplicável ou não. Ressaltou que não calcula taxa, que o seu parecer foi apenas uma sugestão, e não tem conhecimento da legislação municipal sobre taxa de aprovação de loteamento e desmembramento. Folha 2.467, declaração do servidor Jacques Weser. Como não bastar a regularidade quanto à modalidade do parcelamento, comprovou-se a falta de conhecimento por parte dos servidores públicos a ser da forma do cálculo utilizado para chegar
ao valor de R$ 112.858, cobrado para aprovação do desmembramento. Em razão do exposto, impõe-se a tomar as seguintes providências. Seja realizado ajuste de conta entre o município e o empreendedor Renato Henrique Matozinhos, e para lhe restituir o valor de R$ 112.858. Em contrapartida, a transferência ao município dos lotes correspondentes, identificado no artigo 2º do Decreto 177, que revoga o Decreto Municipal 174 e aprova a regularização de parcelamento urbano. Desmembramento 816/2014. Analisando o processo de aprovação do desmembramento, número 816/2014, ficou constatada irregularidade quanto ao fundamento para isenção de taxa respectiva. A folha 3.699 consta comunicado do secretário municipal de Fazenda, isentando o contribuinte Esperancina Administração de Negócios Limitada do pagamento da taxa, sob o fundamento que foi o município de Lafayette quem deu causa ao mesmo, haja vista ter aberta via marginal de acesso ao distrito industrial. Ocorre que a lei complementar 33 não prevê hipótese de isenção, erigida pelo secretário municipal, o que torna o ato administrativo ilícito, por violação ao princípio da legalidade. O correto procedimento a ser adotado pelo município seria desapropriar a área ocupada, pagando ao proprietário a indenização correspondente, sendo indevido isentá-lo do pagamento da taxa de desmembramento. Em razão do exposto, impõe-se as tomadas as providências. Sejam apuradas eventuais responsabilidades em relação aos servidores integrantes da Comissão de Avaliação, do secretário de Fazenda, à época, bem como todos envolvidos no processo de análise e aprovação do desmembramento. Seja realizado um ajuste de conta do município e o empreendedor Esperancina de Administração, a fim de apurar o valor devido, se comprometendo o município a indenizá-lo em contrapartida, obrigando o empreendedor a pagar a taxa de desmembramento, no valor de R$ 7.520. Dos atos de improbidade administrativa, caberá ao município público, ao Ministério Público e ao controle interno do município de Conselho de avaliar se os servidores envolvidos na irregularidade, na aprovação do loteamento e desmembramento, praticaram alguma conduta descrita na Lei 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego, direto ou indiretamente ou fundacional, dando outras providências, tais quais. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e, notadamente, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Recomendações. Recomenda-se para aperfeiçoamento da atividade administrativa o quanto segue. 1. Sejam todos os servidores que, de alguma forma, participaram do processo de aprovação e desmembramento e loteamentos orientados a exigir toda a documentação prevista no capítulo 3 da Lei Complementar 33/11, capacitando-os para análise e aprovação dos processos de loteamento e desmembramento. Seja realizada fiscalização por parte dos órgãos técnicos do município no momento da execução das obras de urbanização e não apenas após a conclusão desta, conforme determina o parágrafo único do artigo 9º da Lei Complementar 33/2011. Seja substituído, no mínimo, um membro da comissão de escolha das áreas institucionais por ano, conforme determina o parágrafo único do artigo 69 da Lei Complementar 33 de 2011. Seja editado um instrumento legal que aponte critérios técnicos e objetivos para a definição da área institucional dos projetos de loteamento apresentados. Impetração de ação civil pública em face do servidor Jackson Weser de Souza pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 9º, inciso 8, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 92. Seja instaurado procedimento administrativo em face do servidor Jackson Weser de Souza, por violação ao que prescreve o artigo 198, incisos 6 e 7 da Lei nº 293, de 56, aplicando-lhe sanções cabíveis. Seja realizada a vistoria no loteamento Quintas do Imperador,
a fim de constatar se foram cumpridas as obrigações descritas no artigo 9º da Lei Complementar 33/2011. E, uma vez verificada a omissão, seja instituída caução imposta pelo artigo 10 desta lei, utilizando uma das modalidades sejam previstas no mesmo artigo. Sejam os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura Municipal informados da impossibilidade de substituição de transferência da área institucional do terreno nos loteamentos abertos por valor em espécie, ante a ausência da previsão da Lei Complementar 33/2011. Sejam apuradas eventuais responsabilidades em relação ao tamanho das áreas institucional e do valor da mesma, em relação aos servidores integrantes da Comissão de Avaliação, do Secretário Municipal de Planejamento à época, bem como de todos envolvidos no processo de análise e aprovação do empreendimento. Seja realizado um ajuste de contas entre o município e o empreendedor Jorge Moreira Carneiro Filho, para complementar o valor devido em espécie pela substituição da área institucional de terreno, se mantido o loteamento fechado, ou restituir o valor recebido ao particular, transferindo os lotes correspondentes à área institucional ao município, se convertindo o loteamento em sua modalidade aberta. Sejam os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura Municipal informados da impossibilidade de substituição da transferência da área institucional de terreno, no chacreamento por valor em espécie, ante a ausência de previsão na Lei nº 2.429 de 82. Seja realizada imediata restituição do valor R$ 24.594,30, pagos pela empresa Universal Mix Empreendimentos Imobiliários Limitada de forma indevida. Seja realizado um ajuste de contas entre o município e o empreendedor Renato Henrique Matosinhos Beraldo, para lhe restituir o valor de R$ 112.858,17, em contrapartida da transferência ao município de Conselheiro Lafayette dos lotes correspondentes à área institucional, identificados no artigo 2º do Decreto 177, de 30 de junho de 2014, que revoga o Decreto número 174, de 16 de junho de 2014, e aprova a regularização do loteamento e parcelamento urbano, na modalidade de loteamento que especifica. Seja realizado um ajuste de contas entre o município e o empreendedor Esperancina Administração de Negócios Limitada, a fim de apurar o valor devido pela desapropriação do imóvel deste, se comprometendo o município a indenizá-lo no valor devido, em contrapartida obrigando-se o empreendedor a pagar a taxa de desmembramento objeto do requerimento 816/2014, inicialmente calculado no valor de R$ 7.520,72. Implantação de rito para a tramitação dos processos administrativos de aprovação de loteamento e de desmembramento com estrita observância da legislação aplicável. Aperfeiçoamento no arquivo de processos de aprovação de loteamento e desmembramento com digitalização dos documentos que integram os mesmos. Seja apresentada a proposta legislativa para tornar claro a área que deve ser considerada para a cobrança de taxa de desmembramento, assim como definido o momento para sua quitação. Deliberações. Tudo posto. Devem ser adotadas as seguintes providências pela mesa diretora da Casa: remessa da cópia integral deste relatório e disponibilização dos autos da CPI ao Ministério Público e ao Prefeito Municipal. Determinação pela mesa diretora da publicação do presente relatório em sessão plenária da Câmara, para reconhecimento das demais membros desta Casa Legislativa. Este é o relatório. Pedro Américo de Almeida, relator da comissão. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento do Projeto de Lei 11/2016, que revoga a Lei Complementar 88, de 16 de dezembro de 2015, que autoriza o município de Conselheiro Lafayette a conceder direito real de uso do imóvel que especifica ao bom sucesso das outras providências. Diante dos argumentos retos, essa Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento de parecer favorável pela aprovação do projeto. Pedro Américo, Tarciano Franco, Fernando Bandeira. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça sobre a emenda 1, proposta substitutiva número 1, apresentada no projeto de lei 77 de 2015. Dentro dos limites de apreciação dessa comissão, concluímos pela inexistência de óbice. Vereador José Boaventura, Carlos Magno e João Paulo. Leitura de parecer da comissão.
de Legislação e Justiça, o projeto de lei complementar 59 a 2016, de autoria do Executivo. Feitas tais considerações e no termo do artigo 117, conclui-se pela inexistência de óbice para tramitação vereador Carlos Magno João Paulo José Boaventura. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 60/2016, de autoria do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, que dá denominação à via pública do bairro Lima Dias, que inicia ao lado do número 2235 da Rua Santa Efigênia, de Rua Luciano da Silva Rezende. Conclusão, feitas tais considerações, essa comissão é de parecer favorável à sua tramitação, vereador José Boaventura, Carlos Magno João Paulo. Comunicado 72, comunicamos aos membros da Comissão de Serviço Público que o projeto de lei 59 e 60 já se encontra à disposição dos vereadores. Passaremos a palavra franca com a palavra vereador Pastor Boaventura. 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, distinto público que nos honram com a sua presença, funcionários desta casa, imprensa. Senhor presidente, estou fazendo uso da tribuna nessa noite, porque o projeto 041/2016, ele será, nessa noite, provavelmente votado. E se não for, mas eu não poderia deixar de cumprimentar Sua Excelência, o vereador Sandro, porque esse projeto, ele vem sanar uma dívida do município, uma dívida desta casa, com as pessoas que são deficientes físicos. Falta política para que possamos diminuir o sofrimento desse povo. E Vossa Excelência, vereador Sandro, meu amigo, meu colega de partido, é muito feliz de estar lançando nessa legislatura esse projeto. A gente vê, né, as dificuldades que os deficientes físicos têm para se locomoverem, e muitas vezes precisam realmente de usar os coletivos, e eles esbarram exatamente na questão de 2 salários mínimos, tem que ganhar menos de 2 salários mínimos. E isto torna-se um sofrimento para os deficientes. Então essa casa já há mais tempo deveria já, né, ter dado condições a eles, independente do salário, porque eu tenho certeza que quem tem mais, ganha mais do que o salário mínimo, tem outras opções. Mas às vezes a pessoa está caminhando na rua e não pode usar o coletivo de graça, porque ganha até 2 salários mínimos. Então, Vossa Excelência está de parabéns. A Constituição Federal confere aos municípios a transcrição literal desse dispositivo através do artigo 30, inciso 5, e dando autonomia para que o município se organize nessa condição e preste, então, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, esse serviço. Então, Vossa Excelência enxergou bem, e eu gostaria de pedir à casa que pudéssemos votar por unanimidade, né? É uma dívida, é algo assim. Há um senhor que sempre encontra comigo, ele fala, não tem jeito lá de, né, ver uma lei que facilite para a gente. E aí Vossa Excelência, através desse projeto de lei, vem nos dar essa oportunidade de ajudar os nossos irmãos que são deficientes. Eles merecem, não é só que merecem, eles precisam, não é? Então, que não olhemos aí a condição de salário. É lógico que nós temos que fazer, provavelmente, emenda, né, para que possamos
não penalizar a empresa e a empresa julgar isso em cima da passagem, né? Mas eu creio que os prefeitáveis, por certo, já devem entrar com um pensamento para esses nossos irmãos. Então, Vossa Excelência está de parabéns e eu tenho certeza que a casa vai corresponder. Muito obrigado. Passaremos agora à ordem do dia. Moção de aplauso ao senhor. Moção de aplauso ao senhor Leonardo Bellavinha, diretor de esporte do Clube Recreativo Dom Pedro II, pelo incentivo ao handebol lafoetense. Moção de autoria do vereador Antônio Severino. Em primeira e única discussão e votação, moção 037/2016. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores concordam com a moção 037/2016, permaneça como estão. Aprovada a moção 037/2016. A mesma serve para as providências cabíveis. Passar para o outro, passar para o projeto de lei 041/2016, de autoria do vereador Santos José, que altera a lei 3.267, de 7 de outubro de 1992, que concede passe gratuito em transporte coletivo urbanos a deficientes físicos, com deficiência de locomoção e da outras providências. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei 041/2016. Em discussão. Com a palavra, com a palavra, vereador Santos José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público aqui presente, seja sempre bem-vindo. O que acontece? A lei anterior, ela determinava que a renda familiar tinha que ser de 2 salários mínimos. E a gente sabe que, muitas das vezes, o deficiente físico recebe aquele benefício por renda continuada, recebe o benefício por invalidez, e que normalmente é um salário mínimo. E, às vezes, tem uma pessoa na casa que tem alguma outra atividade. E eu tenho deparado, durante alguns meses, e agradeço as palavras do nobre colega, pastor Boaventura, sobre a dificuldade das pessoas conseguirem esse passe livre, principalmente para ser assistidos naqueles institutos lá no São Dimas. Os Olhos da Alma, por exemplo. Eu tenho um amigo, e eu vou falar por ele, ele recebe um salário mínimo de aposentado por invalidez. Ele tem um problema de deficiência visual. Um rapaz fantástico, com uma vontade incrível. A mãe dele recebe R$50 a mais do que um salário mínimo de aposentadoria. Só uma parte, vereador Santos. Sim. Então, Vossa Excelência está propondo que seja só do deficiente, né? Eu vou chegar a família não entra. Então, só para ficar claro para poder... Eu vou chegar nesse ponto. Tá. Então, o que acontecia nesse caso desse moço? Ele recebia um salário, a mãe dele recebia um salário mais R$50. Por causa desses R$50, o rapaz não tinha condição. Por ser deficiente físico, o plano de saúde dele é um pouquinho mais caro, porque ele precisa de ter um atendimento diferenciado. Então, boa parte do salário dele vai para o plano de saúde. E a outra parte vai para a parte do transporte que ele faz. Não sobra nada para comprar um remédio, para poder comprar um colírio, para fazer nada. A ideia é essa, Toninho. A ideia é que seja da pessoa que tem essa dificuldade física, que não seja da família, que seja só da pessoa. Comecemos com 2 salários mínimos, e se houver necessidade, pastor, até peço que não se coloque emenda, porque se colocar emenda agora, essas pessoas, e que são a grande maioria, e o que a gente pode ver, inclusive, nesse relatório do IBGE, que a maioria da população lafaetense tem uma renda menor do que o 2 salários mínimos, que a gente não coloque emenda agora, deixa para colocar emenda depois que o projeto passar, para que essas pessoas, que não são poucas,
comecem a ser prestigiadas. E que nós façamos pressão no senhor prefeito, porque eu acredito que se nós passarmos em primeira votação hoje, e se for possível passar na segunda votação, e já da redação, a gente vai procurar a procuradoria dessa casa para ver se a gente consegue isso, para que no mais tardar, quinta-feira que vem, já esteja na mão do prefeito, para ele poder sancionar a lei, para que essas pessoas possam receber isso. E se for necessário, conforme as palavras do pastor Boaventura, a gente faz uma emenda em cima de um projeto, para que a gente não prejudique o andamento, senão vai parar para ir para as comissões de novo e vai atrasar todo esse procedimento. Essa é a ideia dessa casa. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o projeto de lei 041/2016, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 041/2016, o projeto segue para a segunda discussão e votação. Agora vamos retornar aqui no requerimento, por favor. Requerimento 183, 2016, do vereador Zé Ricardo, requer seja... Pois não. Em votação, pedido verbal do vereador Benito Laporte. Os vereadores que concordam com o pedido, permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador Benito Laporte. Passaremos, então, agora para discussão. Em discussão, o requerimento 183/2016. Com a palavra, o vereador Zezé do Sarão. É só para fazer um comentário, senhor presidente. Eu estava inscrito para a palavra franca, mas aquilo que todos nós fazemos não deu tempo, não aguentei segurar, né? Melhor assim. E agradecer ao senhor de voltar ao requerimento para que possa ser discutido e votado. Eu acho que eu não vou levar muita discussão, que não é necessário, mas nas nossas caminhadas que nós estamos fazendo um trabalho político, lá embaixo, né, eu estava fazendo algumas visitas, nos pontos de táxi e assim por diante, algumas pessoas fizeram reclamação e realmente estava com som muito ligado, pelo menos as lojas citadas, estava incomodando mesmo, e tem uma lei, então eu pedi que somente que cumpre a lei, que eles não têm que parar e nem desligar, só que tem que ser voltado para dentro da loja. Então não é contra comerciante nenhum, que jamais serei contra, mas é uma reclamação geral de vários comerciantes que não usam esse mecanismo, e ali os taxistas, todos estava reclamando que tem dia que não dá para nem ouvir o telefone tocando. Então, só que peço a eles que cumpra a lei. Então, mandar esse requerimento, peço o apoio dos vereadores na aprovação desse requerimento, e a fiscalização vai lá e pede que eles virem essas caixas voltadas para dentro da loja, que faça aí um som mais baixinho para que não incomoda. Tá certo? Muito obrigado por ter segurado aí, senhor presidente. Nada. Que é importante que o pedido é do cidadão. Tá ok. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o requerimento 183/2016, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 183/2016, segue para as providências cabíveis. Solicito do senhor secretário que proceda a chamada ordem, que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça chamada dos senhores vereadores. Gostaria de informar os senhores vereadores que, a partir de amanhã, o relatório da CPI estará disponível no site da Câmara para consultas. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, dia 20 de setembro. Moção de aplauso 35/2016, moção de aplauso a Glauci Guima pelo recebimento do prêmio Melhor Atriz Coadjuvante do Festival de Cinema de Gramado. Vereador Pedro Loureiro, moção de aplauso 36/2016, moção de aplauso sobre a forma de ofício ao atleta Hernani de Souza, por ser o primeiro do Brasil a conquistar o cobiçado título Ultra Trail do Mont Blanc, OCC da França. Vereador Pedro Loureiro. Projeto de lei complementar 11/2016, revoga a lei complementar 88, 16 de dezembro de 2015, que autoriza o município de Conselheiro Lafayette a conceder uso real ao imóvel Bom Sucesso Futebol Clube Executivo. Substitutivo número 1 ao projeto de lei 77/2015, autoriza o município de Conselheiro Lafayette a conceder certidão de número para fins de ligação de luz, de água e de luz e dá outras providências. Todos os vereadores. Projeto de lei 41/2016, que altera a lei 32
67, de 7 de outubro de 92, que concede passe gratuito ao transporte coletivo aos deficientes físicos com deficiência de locomoção e dá outras providências. Vereador Sandro José. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Benito Nicolau. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Gildo Dutra. Presente. João Paulo. José Boaventura. Presente. José Ricardo Sírio. Presente. Pedro Américo. Sandro José, presente. Tassiano Delfranco. Presente. Fernando Bandeira. Presente. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 30 de setembro, às 18 horas. Boa noite. Desculpa, dia 20 de setembro.